Dando continuidade ao nosso estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia do médium Chico Xavier, vamos agora adentrar ao capítulo 45, que se denomina Mente Enferma. É interessante a gente observar que nos capítulos recentes anteriores, nos dois últimos, né, Aniceto, junto de Vicente e André Luiz, se encontram na casa de Dona Isabel, onde, nesta residência, nesta noite, está se fazendo um trabalho de assistência espiritual. Vimos que Aniceto esclarece aos dois amigos, né, a assistência dada aos espíritos desencarnados que ainda se encontram em situações de grande dificuldade, e isto principalmente, nós sabemos, dada a falta de consciência espiritual que a grande maioria da humanidade ainda permeia nesta inconsciência, né, espiritual. E, por outro lado, também nesta assistência será dado o alívio e a ajuda necessária àqueles espíritos sinceros, encarnados, que assim desejem receber esta assistência. E neste capítulo nós vamos ver um destes companheiros encarnados participantes desta reunião, onde Aniceto denomina ele como a mente enferma. Vamos lá à leitura deste capítulo. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos, reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a porcentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Ou seja, temos praticamente um trabalhador para cada assistido, tanto no plano dos espíritos como no plano dos encarnados. Designando um cavaleiro aprumado e bem posto que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador daquele grupo, acrescentou: antes, porém, a essa época em que essa obra foi escrita, e mesmo em muitas casas espíritas, se utiliza o termo doutrinador para aquele trabalhador da casa espírita, onde ele procura doutrinar, entre aspas, esse doutrinar, os espíritos que estão ali se manifestando através de algum médium, né? Mas com a evolução dos nossos próprios conhecimentos e dado o próprio reconhecimento de que nós, muitas vezes, ou praticamente todos nós, não temos ainda aquela capacidade de doutrinarmos dentro da doutrina de nosso Mestre Jesus de amor, hoje nós denominamos essa pessoa que conversa com o espírito através do médium de dialogador. Né? Então, hoje a expressão mais utilizável é a de dialogador com os espíritos, onde ele vai conversar. Nós todos somos necessitados de doutrina e entendimento de amor, né? Então não nos cabe essa questão de sermos doutrinadores, mas de dialogadores, né? Só para esclarecermos, né? Isso posto, mantinha em palestra com o Sr. Bentes, que era o dialogador naquele grupo, e acrescentou: aí, vejam, meu amigo rodeado, vejam, diz Anissete, este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente, diz André Luiz. Há muito, asseverava com ênfase este senhor. Frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico,
Ou a minha infelicidade é maior que as dos outros, ou estamos diante de uma mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame destas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis diante das demonstrações exatas. Em certos aspectos, esse senhor, se pronunciando com respeito aos estudos de Richer, a respeito da metapsíquica, né? Sabemos de fato que o ser humano, ainda nós, temos temos tanto desconhecimento sobre as nossas próprias qualidades psíquicas, mentais, né? No que tange a estes efeitos que muitas das vezes as pessoas, principalmente os mais céticos, né, não acreditam nas questões da comunicabilidade dos desencarnados com os encarnados. É fato. Mas estes fatos da metapsíquica, ela se prende muito ainda no âmbito da nossa vida material, na vida de espíritos encarnados. No entanto, quando nós nos situamos, como diz André Luiz em outra obra, Evolução em Dois Mundos, na nossa supramental, né, onde nós nos ligamos com os anseios da evolução, nós sabemos e temos com isto a convicção de que, de fato, a doutrina nos leva a conhecer a intersecção feita através dos médios entre estes dois mundos, onde se corresponde um e outro com as comunicações necessárias ao nosso próprio desenvolvimento espiritual. Os espíritos não estão em linhas diretas com os espíritos encarnados tão somente para suprir os nossos desejos de vermos ou ouvirmos os nossos familiares, mas no sentido de que nós possamos ter maior consciência espiritual e termos a consciência da nossa existência pós-vida material. Isso posto, continuando, né? A esta altura destas observações desse senhor, que se encontra um tanto quanto desanimado com relação a encontrar provas da espiritualidade, o interlocutor, o Sr. Bentes, muito calmo seguro na sua própria fé, interveio considerando: concordo, Dr. Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, ao coração humano. Lembre-se que a doutrina espírita, antes de qualquer outra revelação, ela faz nos retornarmos a tudo aquilo que o Mestre Jesus nos deixou, né? Por isso que muitas das vezes nós temos como o Espiritismo como o cristianismo redivivo, nas suas bases mais puras e simples. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação ou recorrer-lhes às águas puras como vaso sujo dos nossos raciocínios viciados em erros de muitos milênios. Ao demais,
Temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos no circo do martírio, quantos precursores de Jesus foram previamente sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo e em seguida alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. O cavaleiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago entre irônico e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço de organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla e de orbes superiores, impelindo-nos para eles, precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Aqui parece até que há uma certa previsão do Bentes, né? Elencando aqui que nós temos ainda presos ao nosso planeta, né? Responsabilidades várias que ainda temos que auxiliar ao próprio planeta a se desenvolver. Hoje nós atravessamos períodos de dificuldades ante a natureza, dada a imprevidência do ser humano no trato com a própria natureza. Desmatamentos, emissões poluentes na atmosfera, os gases de efeito estufas que nós temos promovido ao longo de 2, 3 séculos para trás, né? Fazendo com que até as condições climáticas para nós têm sido hoje bastante difícil. Temos hoje, dentro do nosso planeta, uma questão muito séria no trato das questões climáticas que afetam uma grande parte da humanidade através de tempestades enormes, chuvas torrenciais, alagamento, deslizamento, soterramentos, né? Perdas de patrimônios e perdas de vidas terrenas. Então, nesta observação, e as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos têm suportado as imperfeições. Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tomam-se imprescindíveis do exame de argumentação como a sua, porquanto não podemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. E aqui cabe a observação do porquê que a nossa doutrina espírita é, aqui no Brasil, né, essa forma com a qual nós praticamos, como o espiritismo, como sendo o cristianismo redivivo. Ao tempo de Dr. Bezerra de Menezes, no fim do século XIX, Dr. Bezerra, quando comandando ainda a iniciante Federação Espírita Brasileira, tinha junto de seus auxiliares outros tantos companheiros que, para eles, o Espiritismo deveria se basear tão somente na parte
filosófica do Livro dos Espíritos e na parte prática da mediunidade do Livro dos Médiuns. É graças a Dr. Bezerra de Menezes e ao seu outro grupo de colaboradores que lutaram e conseguiram fazer com que o espiritismo aqui no Brasil, mais do que filosofia e a ciência da comunicabilidade com os espíritos, fosse também o evangelho de Jesus. Hoje nós temos o espiritismo evangelizado. Aqueles companheiros não queriam adotar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base da doutrina cristã de nosso Mestre Jesus. Graças a Dr. Bezerra e aqueles colaboradores dele direto, né, hoje nós temos o Espiritismo como a revivência dos princípios cristãos, dos primeiros cristãos do primeiro, segundo século. Repetindo esse trecho, você fala como um homem de fé, esquecendo-se que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são colaboradores do trabalho de espiritualização do homem encarnado. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos às contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublima e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer um de nós. Fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores na mediunidade em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratórios. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam o campo de serviço sem nada a produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou: Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Então, todos aqueles que procuram a prova, né, e acham que as comunicações espirituais estão ao bel prazer das nossas mesquinhez, das nossas vaidades, do nosso orgulho, né? Engana-se. O plano espiritual atua por conta própria. Lembrando que na esfera dos encarnados nós somos um reflexo, uma cópia imperfeita do que é a vida real no próprio plano espiritual. E quanto a realizações de provas, todo cético que procura uma prova, quando a obtém, ele vai encontrar uma outra razão qualquer para descrer da prova. Certa feita, um palestrante, acho que ele era médico também, né? E ele dizia o seguinte: de que serve uma prova? Para nada. Os médicos, eles têm comprovado os malefícios que provocam o fumo no organismo humano. E, no entanto,
diante de tal prova, médicos há que fumam, né? Então, não adianta sabermos de todas as realidades do espírito se não provocamos em nós as mudanças de atitude, a nossa reforma interior, no modo de concebermos em nós a espiritualidade real que nós mesmos somos. Repetindo aqui o seu nosso amigo cético, dizendo: vamos ver, espero a mensagem dos meus familiares, né, provavelmente com os sinais ineludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto agora nos tocou de leve e falou: reparem como este homem traz a mente enfermiça. É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo que lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É aquele caso. Qualquer prova que se lhe apresente, ele vai encontrar uma razão que não explica a realidade e sim o submete como uma pessoa vaidosa e orgulhosa, pronto a querer desmistificar as realidades espirituais. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si próprio. Quer a realização divina sem o esforço humano, reclama a graça formulando a exigência que o trigo da verdade, sem participar, no entanto, da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-lhe ao trabalho das obras, estima a ciência sem consultar a consciência, prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja esse homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um destes enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego às sensações. E assim muitos de nós, com esta falta absoluta da nossa consciência real de espíritos imortais que somos, pelejamos em diversas encarnações procurando as verdadeiras provas quando elas estão interiormente dentro de nós mesmos. Fiquem para todos nós esse estudo para nossas reflexões e sigamos nos nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.